Mais uma vez, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque é muito bom ter a paz de Cristo no coração. E quando nós falamos paz do Senhor, você está falando a paz que Cristo tem em mim, eu os dou para você. Mas pastor, eu não tenho paz, então você não é cristão. Alguma paz você tem, nem alguma medida, mas nós temos paz. E é algo que não procede de nós, é algo que procede de Deus. Quando você entrar num ambiente, a paz do Senhor seja nesse lugar. Chega na tua casa, a paz do Senhor seja nesse lugar. Agradeça. Senhor, muito obrigado por este alimento, muito obrigado por esta casa. Nós temos que começar a identificar Jesus nas nossas coisas. Por algum acaso, hoje, ou essa semana, vou dar uma colher de chá para você. Essa semana, você agradeceu a Ele pelo alimento, pelo vestuário, transporte, moradia, lazer, saúde, plano de saúde, medicamentos, mobilidade. Você agradeceu ou para você é normal? Brincávamos agora no intervalo, eu, o irmão Cláudio e o irmão André, e aí o irmão Cláudio falou assim, irmão Cláudio, você está bem, hein? É só esse joelho meu que até apala. Eu falei, irmão Cláudio, o senhor nasceu em 1930. O senhor quer que não tenha nenhum tipo de problema? Hein? Pelo menos um joelhinho doendo. Um joelhinho doendo. Aí a gente vê o irmão André andando com dificuldade. 44 anos, entendeu? Quando, o motor, quando se dá a partida daquela gorfada de óleo, entendeu? Tá bem, nós temos que agradecer, nós temos que reconhecer. Você está coçando a cabeça? Você quer falar? Fala. Não, é só em relação, a reconhecer, né, as coisas de Deus, enfim. Hoje a Helena acordou umas 5 e pouco e aí eu fui pra sala, né, pra poder dar o peito pra ela. E lá na nossa sala tem uma porta de blindex que dá pra ver lá fora, né. E já tava dando quase 6 horas da manhã e já tava bem claro. E ela não tinha visto ainda. Aí na hora que ela viu que tava claro, ela tava numa alegria tão grande. Eu fiquei pensando, será que ela tá tendo ideia do que é? O que tá tendo lá fora, que tá claro? E aí só pra falar, ela reconheceu. Todos nós temos que reconhecer esses benefícios do Senhor. Falo sempre. Quando você não tiver nada o que fazer, estiver triste, entra lá no Face da Menísia. Entra no Face da Menísia e vê lá a glorificação dela em relação à natureza. A gente tem que reconhecer essas coisas. Estamos tratando nesse segundo período sobre o ser de Deus e seus atributos. E nós estamos falando sobre os atributos comunicáveis de Deus para nós. Nós já falamos do incomunicável e agora estamos falando dos comunicáveis. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela mais esta possibilidade de ouvir um pouco mais do Senhor. Nós queremos conhecer o Senhor um pouco mais. Se o Senhor se revelar a nós, nós te conheceremos. Nós, por nós mesmos, Pai, podemos até conhecer o Senhor teoricamente, mas não conheceremos em essência. Nos abençoa nesta manhã com o conhecimento de Deus, em nome de Jesus. Amém. Também nós estamos falando sobre o conhecimento. Nós falamos das características na semana passada do conhecimento de Deus. Falamos que o conhecimento de Deus ele é abrangente a todos e a tudo. Falamos que o conhecimento de Deus ele é exaustivo, ele não é cansativo, ele é pleno. Ele conhece tudo e todos de uma forma completa. E ele conhece de uma forma infinita, não é só no momento, mas é para sempre. Falamos também na semana passada sobre o conhecimento arquetípico de Deus, em que Deus ele conhece o universo e toda a criação antes dela existir. Então, a figura da Emanuele que está no ventre da Esther, ele já conhece como ela vai nascer. Se vai ter alguma marquinha, se vai ter algum pintinho, se vai ter alguma coisa, a cor do cabelo, a cor dos olhos. Toda essa expectativa que porventura tanto Esther como os familiares possam ter, como nós, como igreja, Deus já sabe. É um conhecimento antes da coisa se concretizar.
O conhecimento de Deus não é como o nosso, em que nós, por exemplo, nos encontramos aqui pelas manhãs para aprender de Deus. Deus, ele não precisa viver do seu lado, não precisa esperar algo acontecer para ele saber qual vai ser a sua ação. Nós demos exemplo na semana passada sobre o conhecimento do arquiteto. Quando ele vai construir um prédio, ele faz aquilo de uma forma superficial. Temos projetos hoje, programas, um deles chama-se CAD/CAM, é um programa que tem na internet, que você compra, em que você vê o prédio ou o imóvel em tridimensional e você vira ele, entendeu? Ele conhece, mas mesmo assim o conhecimento dele é deficiente. Falamos que o conhecimento de Deus ele é intuitivo, ele não usa meios ou instrumentos para conhecer alguma coisa, ele não espera as coisas acontecerem, ele conhece antecipado. Ele tem um conhecimento simultâneo. Deus vê todas as realidades de uma forma instantânea. Não é algo sucessivo como nós. Nós vamos conhecendo uns aos outros, ou situações, ou determinados acontecimentos, conforme eles vão se desenrolando, nós o conhecemos. A própria palavra de Deus é assim para nós. Nós temos uma revelação progressiva da figura de Cristo do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Ele vai se revelando até que quando chega nos Evangelhos, ele emerge e por um breve momento ele fala e depois ele morre e ele ressuscita. Conhecimento de Deus também é um conhecimento livre. Tudo o que ele fez está incluído nesse conhecimento. Tudo o que ele está fazendo e tudo o que ele vai fazer. Esse conhecimento é associado com o seu decreto, porque tudo o que acontece é a partir da sua vontade decretiva. Ele fala, é assim, ou então a sua vontade permissiva, em que ele tem opções, em que ele fala, ó, se fizer isso acontece isso, se fizer isso acontece isso, e ele, dentro da soberania dele, ele dá. E nós temos o exemplo, por exemplo, do rei Ezequias, nós já falamos sobre isso, em que o rei Ezequias recebe uma palavra do profeta, você vai morrer, você está doente e vai morrer. E aquele homem clama ao Senhor, e o Senhor, a partir do clamor dele, do arrependimento dele, da humilhação dele, o profeta não tinha chegado na porta da casa, Deus fala, volta, porque eu vi o seu arrependimento, vontade permissiva, porque eu vi o seu arrependimento, a sua mudança de comportamento, eu vou te dar mais 15 anos. Tá? Então a vontade de Deus ela é livre. Quais são os objetivos do conhecimento de Deus ainda na aula da semana passada? Ele conhece a si próprio de uma maneira plena. Nós, para nos conhecermos, nós levamos uma vida inteira. Casados, então, quanto tempo é você começar a conhecer um pouquinho? Até dei um exemplo errado na semana passada, que o irmão André me corrigiu, em que eu pensava que aquele exemplo estava na Bíblia e não está na Bíblia, em que você tem que comer 1 quilo de sal, ou um saco de sal com a pessoa. É um exemplo, mas o exemplo que eu queria dar, na verdade, era o exemplo de você andar 1 milha a mais. Pediu para andar anda 2, para você poder conhecer a pessoa. Mas eu errei na semana passada. Para que possamos conhecer de modo razoável a nós mesmos e a Deus, nós precisamos de um elemento chave que chama-se Espírito Santo. Ele é aquele que nos faz nos conhecer, porque ele nos convence do pecado, justiça e juízo. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não é convencida do pecado, da justiça e do juízo. E aí a gente tem a figura de Judas, e aí eu estava lendo essa semana em que ele, por remorso, é bem claro, por remorso ele faz o que ele fez e vai se enforcar. É uma atitude que não é convencimento do Espírito Santo. Ele sabe que moralmente ele agiu de forma errada e ele quer se autopunir. Um dia desse, pastor, eu assisti um filme de Jesus e eu achei bonito, assim, que no final, mais ou menos, acho que foi no momento da ceia, eu acho, tem uma cena. E aí João, discípulo amado de um lado, Jesus assim, né? E João encostado no peito de Jesus e do outro lado Pedro. Né? Achei bonita essa cena, assim, né? Tem a questão de Judas, que não era de Deus, mas eu achei bonita essa cena servos de Deus, que, né? Os dois, Jesus e os dois abraçados, um de um lado e o outro de outro. Tanto uma como outra ação, desígnio de Deus. Pastor, através do Espírito Santo. Que Judas, né, teve remorso. Eu não, a Bíblia. Sim, mas então, o senhor falou baseado na Bíblia. Eu li, eu falei o que a Bíblia está dizendo. Então, Judas, ele teve remorso e esse remorso foi para se
parece para uma autopunição aí? Não, ele teve remorso e por não ter no coração dele a figura de Cristo como seu Senhor, ele não tinha para quem se arrepender. Quando o ser humano não tem a esperança em quem se arrepender, ele busca justiça própria. E aí essa justiça própria levou ele a se enforcar. Ele achou que ele não era digno. Ele entendeu naquele momento que ele tinha agido conforme um conceito moral, não conforme um conceito espiritual. Talvez ele tenha tido a mente dele, a palavra do profeta, que disse, aquele que entregar ao Senhor, era melhor ele enterrar, colocar uma pedra de mó no pescoço e se jogar, ou então nem ter nascido, porque iria acontecer conforme o Senhor mandava. As pessoas que não têm Deus, elas não se arrependem, elas têm remorso, ou da situação ou das consequências. Aquele que tem o Senhor, ele se arrepende, ele se constrange perante Deus. É diferente. É diferente. Uma vez eu li um artigo falando assim, que ele estava falando dessa questão da lei e da graça. E aí falando assim, que nessa questão da lei e da graça, ele jogou meio para um lado matemático. E aí ele falou, então nesse cálculo de lei e graça, a graça venceu, porque a graça cobriu os nossos pecados. Né? Igual aquele versículo que fala, a letra mata, mas o espírito vivifica. Então assim, não é, né? A gente não consegue viver no nosso, vou tentar na minha força viver os 10 mandamentos. A gente não consegue. É com a graça de Deus, na dependência de Deus, que a gente consegue viver a Bíblia. Primeiro, é o seu fechamento correto. O que a pessoa falou sobre graça vencer a lei, totalmente errado. Porque tanto a lei como a graça é de Deus. Sempre existiu lei, sempre existiu graça, segundo a vontade de Deus. Não tem um vencer o outro, porque se assim o fosse, a lei era do diabo e não era de Deus. Quem implantou a lei foi Deus, para exatamente o ser humano chegar nessa conclusão que você chegou no fim. O que aconteceu é que as pessoas pensaram que poderiam cumprir os 10 mandamentos e os outros mandamentos pela sua própria força, e eles quebraram a cara. Então não tem isso de lei vencer graça ou graça vencer lei, porque os dois representam a figura de Deus. Mas eu falo assim, que a graça, ela justificou. Então, assim, a graça, né, que a pessoa, a gente não... Ela não se sobrepõe à lei? Não? Porque, assim, existe a lei e a graça, mas, assim, a graça, ela tipo, não justificou. Porque... Pagou o preço, mas não sobrepujou. O que aconteceu é que o Senhor Jesus, ele foi lá e pagou o preço. Por ele pagar o preço, a lei foi cumprida. Então... A lei ela foi cumprida, não é que ela foi sobrepujada. Se Cristo não tivesse morrido, a gente continuava com a dívida. O que acontece é que Deus estabeleceu a lei. Você cometeu isso, tem essa penalidade. E a pessoa que cometeu esse pecado vai morrer. O que acontece com Jesus Cristo, ele morre por mim e por você. É pago a dívida, não é que ela foi sobrepujada, porque é como um diamante. Você olha o diamante, ele tem muitas facetas. E esse diamante com muitas facetas é como o nosso Deus, em que ele é multiforme na sua sabedoria, em que ele tem a face da lei e ele tem a face da graça. E as duas elas fazem parte de um contexto que elas são complementares e não um sobre o outro. Não é como a nossa legislação, em que nós temos uma legislação federal, que ela tem a Constituição, abaixo dela vai tendo as outras leis, vão tendo, sei lá, as normas dos estados, dos municípios, então, mas você não pode sobrepujar a Constituição Federal. Ela é soberana, a Constituição, tá? É uma coisa. Muitos o fazem. Tá, fazem, mas aí acontece o quê? O Senhor, ele tem os olhos sobre todas as coisas e vai dar a paga. No dia do juízo, essas pessoas que não são de Deus vão agir como Judas. Apocalipse diz que eles vão procurar a morte e não vão encontrar. Porque a morte seria uma saída simples para eles não vão encontrar. E no dia do juízo, o Senhor ele vai falar assim, até o fim dos tempos, você vai continuar pagando isso aí. A lei vai ser cumprida. E aí não tem graça, porque Jesus Cristo não morreu por eles. Fale. Em relação a isso, pastor, muita gente tem a visão de que a graça é mais fácil do que o tempo da graça é mais fácil do que o tempo da lei. Só que, pelo contrário, o tempo da graça ficou as coisas ficaram mais difíceis, né? Com certeza. Por exemplo, antes, no tempo da lei, era olho por olho, dente por dente. Aí Cristo vem e fala que você tem que dar a sua face, ao outro lado da face,
que você tem que amar os seus inimigos. A questão da mulher, que antes podia ter várias mulheres, Cristo fala que se você pensar, você já está adulterando. Então, no tempo da graça, as coisas ficaram mais difíceis, né? E se você cometesse um pecado, você vai matava um bezerro, tá tudo certo. Porque Deus definiu. E hoje, você pode matar o bezerro que você quiser. Esquece. Pode matar tudo, tá? Só um segundo. Vamos que eu preciso avançar. Eu nem entrei na aula de hoje ainda. Essa questão da graça, aí falando assim que, por exemplo, o nosso ego, por exemplo, não temos que ter nem autocomiseração, nem autossuficiência. A nossa mentalidade tem que ser que nós somos pecadores, temos a natureza pecaminosa dentro da gente, temos. Mas, na verdade, somos salvos pela graça. Perfeito. Não vai sair a natureza pecaminosa. Não. Mas somos pecadores, mas não é de a gente ficar se culpando. Somos salvos pela graça. Totalmente, tá? Então, ainda na semana passada, nós falamos que Deus conhece todos os motivos imaginados. Toda a minha ação e sua ação, ela tem motivação humana e Deus conhece. Falamos também que Deus conhece, inclusive, as ações escondidas que eu e você fazemos. Os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos pensamentos obscuros que nós temos, nossas ações, entendeu? Em lugares fora da igreja, em que a pessoa olha para você e fala assim: ai, como ele é lindinho, como ele é bonitinho. Vai ver lá fora. Vai ver como ele dirige, vai ver como ele trata as coisas, como eu dei o exemplo daquele guardador de carro. Qual foi o exemplo? Imagina aquele homem lá, espero que ele tenha me perdoado, mas imagina, aí nós abrimos a faculdade teológica, tal, tudo mais lá. Você é daqui? Eu sou professor de teologia. Ah, você é aquele que falou aquilo lá, quer dizer que você vai ensinar o quê? Olha o testemunho, entendeu? Deus conhece as coisas que também poderiam ter acontecido. Se, condicional, conjunção condicional, se, nós gostamos de usar isso, né? Se Deus conhece o que hipoteticamente teria acontecido se... Essa partícula C indica que Deus sabe o que aconteceria mesmo sob outras circunstâncias. Esse conhecimento também é um conhecimento das coisas possíveis. Jesus demonstra esse conhecimento ao fazer a seguinte afirmação nas cidades judaicas que haviam ouvido as suas palavras e visto os seus sinais miraculosos. Mateus 11, 21. Alguém que não tenha lido? Mateus, capítulo 11, verso 21. Pode ler? Pastor. Aí, Pode ler. ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com o saco e com cinza. Jesus Cristo ele fala assim: se houvesse ocorrido os milagres que ocorreu nessas cidades, as pessoas tinham se convertido. E aí aconteceu lá e eles não se converteram. Jesus demonstra esse conhecimento ao fazer a seguinte afirmação. Por que Jesus fala isso? Porque ele sabia que o coração dos homens daquela cidade eram com temor divino. E os dessa não eram. E aí aqueles sinais que aconteceram em Corazim, Betsaida, foram sinais para o quê? Condenação. Quando aqueles homens estiverem perante o Senhor vai falar: não vos conheço. Mas não tive uma oportunidade, não, pelo contrário. Jesus Cristo fez sinais e maravilhas lá e você viu e você não tomou posicionamento nenhum. Aquelas pessoas lá de Tiro e Sidom, que eram povos pagãos, se eles tivessem ouvido e visto isso, eles tinham se convertido. E a gente vê a figura lá de Jonas e a cidade de Nínive, que era uma cidade extremamente pagã, maligna. Vai na história, entra na história e procura ver essas pessoas, como era o procedimento deles, maligno. E aqueles homens, quando ouvem a palavra de Deus, o rei de cara já rasga as vestes e fala: todo mundo de jejum, nem animal come. Quem sabe o Senhor se arrepende e tem misericórdia de nós. Olha,
Tá certo que depois disso, aquela geração, aparentemente uma geração que ficou, tá certa, tudo certinho. Depois eles voltam ao pecado e ela é destruída lá na frente, mas é outro tempo. Nesse filme que eu assisti, pastor, quando João é preso, ele fica gritando, assim, eu não sei se é a realidade, né? Mas ele grita da prisão, né? Arrependei-vos, arrependei-vos. Tá, pode ser. Ele preso, ele falando, gritando, arrependei-vos, não sei o que, arrependimento e tudo. E é isso que a gente precisa buscar no Espírito Santo, sede de arrependimento todo dia. Mesmo. Em especial, não a nossa, e sim para os outros também. Não só para nós, porque a figura de João é uma figura que mesmo no cárcere, claro que é para nós primeiramente, mas você tem que procurar olhar para o outro e parar de olhar para você. E nós só olhamos para nós. É eu, o meu tempo, a minha saúde, a minha capacidade, eu. Nós temos que olhar para os outros. Algo que os espíritas com motivação errada entenderam. Eles fazem as obras sociais com uma motivação errada, mas eles fazem. E nós temos a oportunidade de fazer. Mais um domingo em que a caixinha de alimento ali está vazia. Eu tenho certeza que você vai chegar em casa, abrir o seu armário, está cheio de comida lá. Ou seja, você está pensando só em quem? Você. Eu estou pensando em quem? Em mim. Eu não estou preocupado. Eu saio daqui, chego lá, abro minha geladeira, Rosângela faz um alimento, a gente sai para comer fora, mas as pessoas estão com fome. Visite o projeto da favela, vai lá ver como é que é lá. As pessoas com fome precisam de comida. Para a gente poder ser vaso na vida do outro, porque o pecado nos separa de Deus. Então, assim, para Deus nos usar na vida do outro, né, a gente precisa ter esse arrependimento nosso com Deus todo dia, no pó mesmo. Porque senão, a gente vai estar no nosso relacionamento com Deus, vai estar interferindo, vai estar separado. E, né, Deus pode, não sei se Deus pode te usar em pecado, mas espera um pouquinho. Arrependimento todo dia. Você acha que Ele, quando usa a minha vida ou a sua vida, Ele usa porque você não está em pecado? Ou eu não estou? Não. Eu falo assim, nós somos pecadores. Nós somos pecadores, nós temos que agir com pecado ou sem pecado. Nós somos pecadores, nós vamos continuar pecando. Você se arrepende de um, você peca mais 10. Não tem como você limpar isso aí. Não, pastor, eu só estou falando assim, que a importância de... Eu sei, querida. Mas isso não impede você, porque você falou assim, eu não sei se Deus usa pecadores. Lógico que usa a mim e usa você. O tempo todo. Nós não podemos nos fechar nisso. Aí eu vou ter que primeiro limpar a minha vida para depois eu trabalhar. Isso é conversa, isso é balela. Não vai existir isso. Não faz nunca. Nunca, em nenhum momento na minha vida, na sua vida, em nenhum momento na vida de ninguém aqui, na pessoa mais santa da terra, vai haver um momento em que a pessoa não tem pecado. Não, pastor, eu falo assim, por exemplo, João, ele trabalhava na obra, Davi, todos trabalhavam, mas fala assim, João ele entregava, ele cumpriu o ministério dele, mas Paulo se achava o principal pecador, mas ele ganhou Roma inteira, ganhou multidões. Em pecado. Então, eu só estou querendo dizer assim, que precisa ter esse todo dia... Eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo porque você falou, eu não sei se Deus usa pecadores. Eu estou falando só disso. E aí você está errado. Ele usa pecadores, usa a minha vida e usa a sua. E usa de qualquer um. Entendeu? Não, você falou essa frase. Eu não sei se Deus usa pecadores. O arrependimento eu entendi, querida. Eu entendi. Nós temos que nos arrepender todos os dias, todos os momentos. Pedir misericórdia do Senhor, isso é só pela graça. Todos os dias isso só ocorre a partir do Espírito Santo. Mas nós não podemos ficar parados esperando uma limpeza para a gente poder trabalhar, porque a gente não faz nada. Eu não vou mais, só um segundo. Só assim. Não, você joga uma bola, eu jogo outra. Você joga uma, eu jogo outra. A gente vai ficar nessa assim e não vai fechar nunca. Que assim, eu só quis dizer assim, que essa questão do pecado, a questão, eu até meio que esqueci, mas não é que vai ficar uma vida limpa para poder fazer a obra. Não estou falando isso não. Falando assim, de a pessoa, por exemplo, às vezes está na igreja, está à frente de lá, no louvor, numa coisa. Não está uma vida dupla, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Nós vivemos vida dupla, continuo dizendo a mesma coisa. Você está quantificando se o cara está em adultério no altar, sendo maior do que o cara viver mentindo ou falando mal dos outros. E para Deus não tem diferença nenhuma, isso é o pecado social do homem.
Nós vivemos em pecado. Agora, o que acontece é que nós buscamos uma conversão do nosso coração diariamente. Temos que buscar. Qual o alcance do conhecimento de Deus? O conhecimento de Deus, ele é perfeito no seu alcance. No que diz respeito à universalidade dos objetos conhecidos, esse conhecimento divino pode ser chamado de onisciência. Deus conhece tudo. Qual que é o alcance? Ele conhece tudo, porque ele alcança tudo de uma forma simultânea. Deus conhece a si próprio e todas as substâncias que vêm dele. Salmo 147, verso 5. Sempre alguém que não leu, por gentileza. Vai. Salmo 147, 5. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. É infinito. O conhecimento de Deus, ele é infinito de todas as situações. Não há lugar onde o conhecimento de Deus não penetre. Mas no inferno, no prostíbulo, no meio da corrupção, não há onde o conhecimento de Deus não penetre. Daniel, capítulo 2, verso 22. Daniel 2, 22. Felipe, por gentileza. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Aonde tiver algum lugar, há a presença de Deus. Há a presença de Deus. Senão ele não seria onipresente. Ele não seria onisciente. E o homem se espanta com ele. Salmo 139. Versos de 1 a 6. 6 versículos para você de cara. Logo eu. 1 a 6. Sim, senhora. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e é sobre modo elevado, não posso atingir. O homem se espanta com a quantidade de conhecimento de Deus. Se espanta. Nada escapa do seu conhecimento. Hebreus capítulo 4, verso 13. Esther, já leu? Não. Então leia. Hebreus 4, 13. E não há criatura que não se seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Todas as coisas, nem mesmo as profundezas do coração humano. 1 Samuel 16, 7. Rosângela. Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas. 16, 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O Senhor, ele envia Samuel para ungir uma pessoa no lugar de Saul. E aí ele chega lá na família de Jessé, 7 homens, acho que é 7, e apresenta o primeiro, o mais forte, o mais valente. Não. Esse? Não. Esse? Não. Aquele? Não. Não. Tem mais algum? Tem um que fica lá cuidando do gado, é sardentinho, ruivo, entendeu? Manda trazer ele. Samuel estava querendo ungir os primeiros. O coração dele, o desejo dele era de ungir os primeiros. Aí Deus fala: eu não vejo externamente.
Eu não vejo externamente, eu vejo interiormente. Eu vou ver que esse homem, mesmo pecador, mesmo quando ele adulterar, quando Batseba e quando matar Urias, ele vai se arrepender. E ele vai falar: Senhor, pequei contra o Senhor e o Senhor somente. Em que ele, quando corta a orla, eu estava lendo com a minha filha essa semana esse texto, em que ele estava lá, ela até deu risada, estava lendo em casa, eu, a Rosângela aí. E aí Saul, ele entra para aliviar o ventre. O que ele foi fazer, gente? Aliviar o ventre? Ele foi fazer cocô, entendeu? A Bíblia fala isso, que ele foi, tá lá. E aí ele foi lá, entendeu? Com todo, eu não vou descrever, tá lá com todo o negócio, e tá lá Saul não, tá lá Davi com os homens dele. Pronto, Deus entregou ele na tua mão. Ele tá sem espada na mão, tá sem nada, tá aí de coque, entendeu? Fazendo as necessidades dele. E Saul, não pode. Aquele povo começa a falar no ouvido dele, ele vai lá e pega a espada afiadora e faz assim, ó, corta um pedacinho da orla do manto dele. Depois que ele cortou, ele falou assim: pequei. Saul levanta, vai embora, e aí ele fala: meu senhor, eis-me aqui, eu poderia ter feito mal para você, e eu não fiz. Olha a orla do seu vestido. Ele faz isso uma vez, faz duas vezes, com um jarro, com espada, com não sei o quê, mas naquele momento ele falou assim: eu pequei, porque a intenção dele não era só cortar, ele poderia ter matado, mas aquele corte que ele fez foi uma afronta contra a figura do ungido de Deus, e ele sabia que ele estava errado, e ele agiu errado, porque ele cedeu, e pela misericórdia de Deus, aqueles homens que estavam com ele falaram assim: vamos acabar o serviço, porque eles só estavam esperando a ação de Davi. Quando Davi pegou a espada, aqueles homens poderiam ter avançado sobre Saul, e não ia dar nem tempo de ele se defender. Ele conhece perfeitamente os pensamentos e intenções do coração. Ezequiel capítulo 11, verso 5. Shirley, por favor. Ezequiel 11, 5. Ezequiel, capítulo 11, verso 5. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse: fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quantas coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Mesmo enquanto está na mente, ele já conhece. Tem outra passagem que nós não precisamos ler, em Gênesis 18, de 12 a 15, quando o Senhor, ele aparece para Abraão e fala assim: a sua esposa, ela vai gerar um filho, e desse filho vai ser a descendência que vai ser como as estrelas do céu. Sara, lá dentro do quarto, está lá ouvindo a história, ela ri dentro dela. Não é algo, ela fala, não, ela interiormente ela pensa assim: que conversa é essa? Como pode? Aí o Senhor fala: por que riste? Não ri. Riu sim. Outros exemplos, como nós falamos na semana passada, de Acã. Também o Senhor, ele traz à luz. Se por um lado essa perfeição divina causa espanto, assombro e consolo aos crentes, por outro para outros causa pavor e medo aos incrédulos, pois eles pensam que podem esconder as suas maldades de Deus. Cada ação desses políticos está patente aos olhos de Deus. Amém. Glórias a Deus. E nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia de Deus. Nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia e sobre eles não venha o juízo que deveria vir. Nós temos que orar. Quando nós agimos desta maneira, o que acontece é nós acrescentamos sobre a vida deles brasas vivas. Algo que aconteceu com Estevão, quando ele estava sendo apedrejado. Paulo
está orquestrando todo aquele pedejamento e é colocado aos pés dele as roupas, ou seja, Estevão estava nu, as roupas de Estevão. E aí quando ele profere, Senhor, não impute sobre eles esse juízo, eles não sabem o que fazem. Aquilo foi como um gatilho no mundo espiritual, pela vontade permissiva de Deus, em que Paulo foi alcançado. E hoje nós temos várias cartas paulinas, esses testemunhos, porque um homem olhou para o seu algoz e falou assim: eu não vou culpá-lo. Você entende? Que se a gente orar e for vontade do Senhor, por exemplo, para um desses políticos aí, mais corruptos, não vou dar nomes, tá? A gente está gravando, mas você imagina o pior, e a gente orar por ele e o Senhor receber a sua oração no trono de graça dele, e esse homem se converter, o que pode acontecer? O que pode acontecer quando um presidente, um político desse das massas se converte ao cristianismo verdadeiramente, tendo feito todo aquele lixo de vida, e ele se converte? Imagina o que acontece. É por isso que a gente tem que orar. É por isso que é fácil, não é? Não é. Lógico que não. Mas a gente tem que pensar que acima disso tem Deus. Amém. Os incrédulos odeiam a perfeição divina, pois ficam descobertos nas más ações e intenções. Eles desejariam que a testemunha ocular de suas vidas, que o esquadrinhador do seu coração não existisse. E quando nós vemos filmes em que a máfia, entendeu? Um cara se levanta na máfia, dentro desse contexto que ele está falando, a pessoa se levanta e fala assim: eu não aceito mais, eu vou denunciar, eu vou falar. Aí aquela testemunha ela tem que ficar extremamente protegida, porque senão as pessoas fazem o quê? Matam. Fizeram isso com quem? Jesus. Vão querer fazer com quem? Comigo e com você. Eles tentam viver ignorando Deus, um Deus que é conhecedor de todos os fatos. Para finalizar, Salmos 90, verso 8. Aleluia. Não. Qual é o teu nome mesmo, querida? Ana, por gentileza. Salmos 90, verso 8. Salmos 90, verso 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do seu rosto os nossos pecados ocultos. Ele está falando de mim e de você. Ele sabe tudo o que eu fiz, tudo o que você fez, tudo que você vai fazer, tudo que você está fazendo, mas mesmo assim, a graça de Jesus é sobre nós. E cobre com o seu sangue. Não há escrito de dívida sobre você. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Será que é a morte? Será que é a doença? Será que é a enfermidade, a falta? O que pode afastar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A resposta é nada. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos pelo Teu grande nome, pelo Teu grande agir, pelo Teu grande poder, porque nós não podemos, Pai querido, mensurar o Teu poder e a Tua graça. Queremos, Pai, nesse momento colocar a nossa vida nas Tuas mãos, pedindo a Ti que cada vez mais nós possamos entender quão grande é o nosso Deus. Nos abençoa, Pai, no restante do nosso dia, para que nós possamos, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia, nos reunirmos à noite novamente, Pai, no culto de ação de graças, para falar, Pai querido, das coisas que o Senhor tem nos proporcionado, em especial, agradecer a Ti por esses 5 anos de igreja. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.